Você tem dificuldade de memorizar as palavras em inglês? Você estuda, passa uma semana, 2 semanas e você esquece tudo que você estudou. É bem assim, né? Eu já passei por isso e aqui nesse vídeo eu quero mostrar pra você o que você pode fazer pra memorizar as palavras em inglês. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Safiotti, professor de inglês, e nesse vídeo eu quero mostrar pra você o porquê que você não tá conseguindo memorizar as palavras em inglês. E aqui eu vou te passar um macete para que você possa nunca mais esquecer tudo que você estuda em inglês, tá? Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, faz o seguinte, deixa o like aí pra mim, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto, e também não deixe de se inscrever aqui no meu canal pra você não perder nenhuma dica de inglês. Deixa um comentário aqui, o que você achou do vídeo, tá? Assista esse vídeo até o final e faça um comentário, tá? Como que esse vídeo ajudou você, se ajudou, se não ajudou, ou se você tem alguma crítica construtiva também, tudo é bem-vindo, tá bom? Só não deixe de comentar, beleza? Vamos entrar de sola nesse assunto. Bom galera, o que acontece, né? Por que a gente não consegue memorizar as palavras em inglês? E existem algumas razões por isso tá acontecendo, tá? Eu quero que você faça uma imaginação aí, tá? Alguma coisa lá atrás, na sua infância ou na sua adolescência, você deve lembrar. Algo que aconteceu com você que é muito marcante pra você. E por que isso acontece? Porque você tá trabalhando o lado emocional do seu cérebro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O nosso cérebro, ele tem dois lados. Ele tem um lado que é mais racional, ele tem um lado que é mais emocional. Muitas das vezes a gente estuda só pelo lado racional e a gente deixa o lado emocional de lado. Quando a gente estuda o lado emocional, é muito mais fácil da gente lembrar. Por isso que alguns acontecimentos, alguns fatos marcantes, a gente lembra. Como, por exemplo, o acidente lá na Torre Eiffel, né? O atentado, né? Não foi nenhum acidente, foi um atentado. Por que você lembra disso? Porque mexe com você, mexe com o seu lado emocional. Então, um outro exemplo, um desastre ambiental mexe com você e você lembra. Por quê? Porque mexe com o seu lado emocional. Então, por isso que muitas das vezes a gente não consegue lembrar das coisas em inglês. Então, um erro muito comum que muitas pessoas cometem é o quê? Estudar frases soltas, frases fora de um contexto ou palavras soltas. Por que isso é um erro? Porque você não está mexendo com o seu lado emocional. E como que a gente mexe com o nosso lado emocional nesse caso? O que a gente tem que fazer? Você tem que trabalhar com frases e palavras dentro de um contexto, onde tem uma história. Senta que lá vem a história. Por exemplo, você pega um texto, um áudio, você vai estudar aquele texto, aquele áudio. Dentro daquele texto, dentro daquele áudio tem uma história. E com isso fica muito mais fácil de você lembrar quando você vai estudar. Você tem que ver isso 1, 2, 3, 4. Porque por mais que isso mexa com o seu lado emocional, não é algo muito forte. Como, por exemplo, um acidente ou algo que mexe muito mais com você, entendeu? Mas aqui entra a segunda parte, o porquê que você não consegue memorizar. Por falta de prática. Uma das coisas mais importantes para a gente conseguir memorizar frases e palavras em inglês é a memorização espaçada. Não adianta nada você estudar durante 1 semana, 2 semanas, você precisa espaçar e relembrar conforme o tempo for passando. E aqui eu vou deixar uma recomendação, é você utilizar o Anki. Hoje existem vários aplicativos aí no mercado, né, que você pode estar utilizando para trabalhar essa sua memorização espaçada. E um deles que eu utilizei e eu uso com os meus alunos é o Anki. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo para vocês, onde que eu explico um pouco mais como que você vai utilizar o Anki para estudar inglês, tá bom? Tem um vídeo aqui no meu canal, onde eu mostro com detalhes como que você usa, beleza? Por que é importante você trabalhar a sua memorização espaçada? Porque a curva de aprendizado, ela não é reta assim, ela tem uma queda. Se você não estuda, se você não revisa o que você está estudando durante um tempo, com certeza você vai esquecer. Por isso que muitas pessoas passam em provas tal e passa um mês, 2 meses, 3 meses e esquecem tudo que elas estudaram. Por quê? Porque você estudou um período de tempo e você nunca mais pegou naquilo, você simplesmente esqueceu. Muitas das vezes você estuda uma frase, você conhece alguma palavra nova em inglês, só que você esquece, você não lembra. Por quê? Porque você não está estudando, você não está revisando ela. Só que o que acontece? Não é nada inteligente, tá? Você estudar elas soltas, fora de um contexto, fora de uma frase. Eu nem recomendo muito que você estude muito frases soltas, tá? Mas sim frases dentro de um contexto. É por isso que eu gosto muito dos textos com áudios. Por quê? Porque lá tem uma história, se não for uma história, tem um diálogo, e lá você consegue entender aonde aquela frase está sendo encaixada. Fica muito mais fácil de você lembrar. Por quê? Porque você vai estar trabalhando o seu lado emocional, com histórias, e não só com frases soltinhas. Bom, galera, eu tive que trocar de lugar lá porque começou a fazer uma baita barulheira, então eu vim pra cá, que aqui tá um pouco mais tranquilo. Então, voltando lá, o que acontece?
Por que a frase The Books on the Table, muitas pessoas, elas, mesmo que elas não sabem falar nada de inglês, quando que elas escutam essa frase, elas conseguem entender. Porque elas já escutaram tanto essa frase, mas tanto essa frase, que essa frase, ela impregnou na cabeça delas. Então, muito de você não conseguir decorar palavras em inglês, ou memorizar frases, ou até mesmo palavras, tá pela falta de prática. Então, o que eu gosto de fazer, tá? E aqui eu vou passar uma estratégia que eu uso com os meus alunos e eu usei comigo mesmo, tá bom? Que é o quê? Escutar muitas vezes o mesmo áudio ou ler muitas vezes o mesmo texto. Porque isso faz com que você trabalhe a sua memorização espaçada, que é durante um tempo você vai estar sempre revisando aquele mesmo material. Você não precisa saber todas as palavras do mundo em inglês para que você possa se comunicar ou ser fluente, tá? Existem alguns estudos aí que falam que com mais ou menos umas 2.000 palavras você já consegue se virar muito bem, você já consegue se comunicar. 2.000 palavras, se você for ver, dá quase um livro aí de inglês dessa tipo grossura, ou até menos até. Então, você não precisa sair decorando um monte de palavras. Pega o mesmo texto, o mesmo áudio e estude ele durante várias vezes, tá bom? Leia e escute durante várias vezes, que você não precisa ficar passando de material em material. Para você decorar e para você memorizar as palavras em inglês, é muito importante, tá? Que você estude o mesmo material várias e várias e várias vezes. Só que eu não gosto muito de que você estude com livros de gramática. Por quê? Porque nos livros de gramática não entra o lado emocional. Lembra que eu falei pra vocês que é muito mais importante a gente trabalhar o lado emocional do nosso lado racional do cérebro? É claro. Então, se você estuda com livros de gramática, você não está trabalhando no seu lado emocional. Então, a gente aqui vai juntar as duas coisas. A gente vai trabalhar o nosso lado emocional estudando textos com áudios onde tem uma história, certo? Frases prontas e uma história. E aí você vai fazer isso durante várias vezes e você vai trabalhar a sua memorização espaçada. É assim que eu gosto de estudar e é assim que eu faço com os meus alunos. Então fica aqui a dica para você nesse vídeo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí pra mim e não deixe de se inscrever aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo aqui, nenhuma aula que eu posto. Me segue lá no Instagram, @ViniciusSafiotti, pra você não perder nenhuma dica de inglês, tá bom? Lá eu abro caixinha de perguntas, tiro dúvidas de vocês. O meu objetivo aqui é fazer com que você seja fluente em inglês, porque o Brasil não pode ter só 5% da população que fala inglês. E ó, pra você ser fluente em inglês, o primeiro passo é se inscrever aqui no meu canal, beleza? Um grande abraço and I'll see you next class.